Pessoal, nessa segunda parte, nós vamos aprender a desenhar nos espelhos côncavos e convexos, nos espelhos esféricos. A gente vai aprender a utilizar da geometria dos raios notáveis, ou os raios gerais, para obter as imagens nesses espelhos, ok? Aqui a gente tem um espelho côncavo. Por que eu sei que ele é côncavo? Porque os risquinhos estão anulando a parte de fora dele, certo? Se eu colocar um objeto aqui de fora desse espelho côncavo, eu vou obter vários tipos de imagens, 5 tipos de imagem, como a gente viu na aula passada. Mas o que eu preciso para representar, para obter essas imagens? Eu preciso dos raios que a gente chama de raios gerais. Nós temos 5 tipos de raios gerais. Eu vou reduzir para 2. A gente vai trabalhar somente com 2. Por quê? Porque a ideia é simplificar a nossa vida. Então, com 2 raios gerais só, nós conseguimos desenhar qualquer tipo de imagem no espelho, certo? Quais são esses raios? Bom, o primeiro raio é aquele que vem paralelo ao eixo principal do espelho, que é essa reta aqui que divide o espelho ao meio. Nós chamamos ela de eixo principal. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal do espelho, ao bater no espelho, ele vai ser refletido de maneira que ele passe pelo foco, certo? Então, se o raio vem paralelo ao eixo principal do espelho, ele vai ser refletido de maneira que ele passe pelo foco. É importante você representar de onde o raio está vindo e para onde ele está indo. Beleza? Isso, galera, independe da distância do raio ao eixo principal. Eu vou desenhar outro aqui para vocês verem. Imagina que eu tenho um raio, também paralelo ao eixo principal, mas ele está mais próximo do eixo principal. Quando ele bater, quando ele incidir sobre a superfície refletora desse espelho, ele vai ser refletido também passando pelo foco. Dessa forma. Então, tanto faz se ele está mais distante, mais próximo, se ele vem da parte de baixo do espelho, da parte de cima, se ele é paralelo ao eixo principal, ele sempre vai ser refletido no foco. Paralelo, refletido no foco. Beleza? Continuando com o nosso espelho côncavo, eu prometi que a gente vai usar somente 2 raios. E esses 2 raios vão sempre funcionar. O primeiro é o paralelo no foco. O segundo é o raio que eu mais gosto, porque ele funciona nos 2 espelhos. Como assim? Ele funciona no espelho côncavo e funciona no espelho convexo. Por isso que eu amo usar esse raio. É o raio que incide exatamente em cima do vértice. Quando o raio vem de qualquer lugar, com qualquer angulação, e incide no vértice, tudo que você tem que fazer é medir o ângulo que ele faz com o eixo principal. Esse ângulo de incidência, ele vai ser exatamente igual ao ângulo de reflexão desse raio. Então, se o raio vier incidindo em cima do vértice, ele sempre vai ser refletido formando o mesmo ângulo com o eixo principal. O ângulo de reflexão sempre vai ser igual ao ângulo de incidência. Θi, ângulo de incidência. θr, ângulo de reflexão. Independentemente do valor desse ângulo. Seja ele 30, 40, 50, 60 graus, o ângulo de incidência e de reflexão é o mesmo. Agora a gente vai aprender os 2 raios gerais para o espelho convexo, ok? Bom, aquele primeiro raio, do paralelo no foco, no espelho convexo, ele funciona um pouquinho diferente, já que a gente vai usar a superfície externa como superfície refletora. Se o raio ele vem paralelo ao eixo principal do espelho convexo, ao incidir na superfície refletora do espelho, ele vai ser refletido de maneira que o prolongamento desse raio passe pelo foco. Então, esse raio que veio paralelo, ele vai ser refletido de maneira que, se eu prolongar o raio refletido, esse prolongamento ele vai dar exatamente em cima do foco. Como se ele passasse pelo foco, né? Se ele fosse prolongado. Então, raio que vem paralelo no espelho convexo, o prolongamento dele passa pelo foco. Esse é o primeiro raio
geral do espelho convexo. O segundo raio geral é igual ao do espelho côncavo, que eu falei que é o raio do vértice. Se o raio ele incide diretamente sobre o vértice de um espelho convexo, basta você medir o ângulo que ele faz de incidência e projetar esse ângulo igual, né, com o mesmo valor, para o ângulo de reflexão. Dessa forma, o raio que incide diretamente em cima do vértice de qualquer espelho, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo que ele incidiu. Então, se o ângulo de incidência fosse 30 graus, em relação ao eixo principal, ele seria refletido também com 30 graus. Eu prometo para vocês que a gente vai conseguir desenhar qualquer imagem nesses dois espelhos usando só esses três raios, né? Raio no espelho côncavo, paralelo vai para o foco. No vértice, reflete com o mesmo ângulo, tanto faz o espelho. E no espelho convexo, o raio paralelo, o prolongamento dele passa pelo foco. Vamos testar? Vamos começar com o espelho convexo, porque ele só tem um tipo de imagem para ser obtido. Esse é meu objeto, é a representação de um objeto colocado próximo a um espelho convexo, né, para que ele seja para que a gente obtenha a imagem desse objeto aqui dentro do espelho. Como é que eu sei que vai ser dentro do espelho? Porque o espelho convexo só projeta imagens virtuais. Imagens virtuais são aquelas atrás do espelho, dentro do espelho. Nunca imagens reais. A imagem de um espelho convexo nunca pode ser projetada em alguma superfície. Nunca você vai conseguir interagir com ela. Para isso, eu vou utilizar aqueles dois raios que a gente viu. Raio paralelo, que vai ser refletido de maneira que o prolongamento dele passe pelo foco. Eu sempre vou pegar o raio que sai, os raios que saem da extremidade superior do objeto. Por quê? A extremidade inferior eu coloco em cima do eixo principal para facilitar a minha vida. Porque eu sei que se ela estiver em cima do eixo principal, a imagem desse ponto também vai estar em cima do eixo principal. Certo? Então, raio paralelo, o prolongamento dele, do raio refletido, vai passar pelo foco. Primeiro raio obtido, ok? Paralelo, prolongamento passa pelo foco. Segundo raio, não preciso mais do que dois. É o raio que incide sobre o vértice. O espelho convexo ele vai obter sempre imagens virtuais, que são imagens diretas. O que significa isso? Que não são invertidas. Então, eu vou pegar um raio que vem da extremidade superior do objeto e incide sobre o vértice. Esse raio faz um certo ângulo qualquer com o eixo principal do espelho. O raio refletido também vai fazer o mesmo ângulo. Você pode notar aqui que os raios refletidos nunca vão se cruzar, ou seja, eu não vou obter imagem aqui real. A imagem real ela é obtida quando raios refletidos se cruzam. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que prolongar o raio em verde, o raio refletido em verde, para tentar obter uma imagem virtual. Depois de prolongado, esses dois raios se cruzam nesse ponto. Ou seja, aqui existe a formação de uma imagem virtual. Quando pelo menos um prolongamento for utilizado para que você obtenha uma imagem, essa imagem é virtual. Aqui, ó, esse é meu objeto, essa é a minha imagem obtida. Essa imagem é direta, significa que ela tem a mesma orientação do objeto, não significa que ela é sempre de cabeça para cima, porque se eu colocar esse objeto para baixo, a imagem vai ser obtida para baixo. A imagem direta significa que ela tem sempre a mesma orientação que o objeto. É uma imagem virtual, porque essa imagem foi obtida utilizando prolongamentos de raios, ela está dentro do espelho, essa imagem, então, ela é uma imagem virtual. Ela não pode ser projetada em nenhuma superfície. Se algum exercício falar que uma imagem é projetada em algum lugar, ela é real, ela não é virtual. E essa imagem é menor do que o objeto. O espelho convexo sempre vai obter essa classificação de imagem. Natureza dela, virtual. Orientação, direta. E tamanho, menor do que o objeto. Além disso, essa imagem no espelho convexo sempre vai ser obtida entre o foco e o vértice do espelho. Beleza? No final, eu vou mostrar aquele PDF de novo e vocês vão
notar que aquele mapa mental tem tudo isso que eu falei aqui. Então, no espelho convexo é um caso único, sempre eu vou obter a mesma coisa.